Eita, atrás de eita, meu povo. Tamo junto para falar de BBB 23. Vim trazer aí o resumo dos últimos acontecimentos. Eliminação concluída. Novo paredão formado. Vamos falar das enquetes também. Chega deixando joinha, se inscrevendo, comentando e compartilhando. Fred Nicásio eliminado pela terceira vez na temporada do BBB 23. Gente, tá aí. Nicásio saiu com 51,14%. Bruna ficou com 47,53%, Saraline 1,33%, de um total de um pouco mais de 195 milhões de votos. A diferença entre o Nicásio e a Bruna chamou bastante a atenção, gente. 3,6% apenas de diferença. As desérticas comemoraram bastante, lógico. Outra coisa que chamou a atenção foi que o Black apostou na saída da Sara e do Fred Nicásio, hein? Agora o prêmio vale R$ 2.230.000, tá? Atualizado aí. Gostariam, gente? Dinheirinho, hein? Mal o Dr. Nick saiu, veio a nova dinâmica. A prova do líder, formação de paredão e por aí vai. A Sara venceu a prova do líder, é a líder da semana pela terceira vez, né? Da semana não, né? Até a próxima prova e a próxima dinâmica, mas pela terceira vez a Sara é líder, ganhou 1 milhão lá de pontos para usar em linhas aéreas, não, R$ 1 milhão não, tá? A Sara levou pro VIP o Alface e o Black, né? O Black já tá um tempão aí na xepa. Sara indicou a Amanda ao paredão e pela votação da casa, César e Aline foram os mais votados e foram ao paredão também. Tá aí, paredão formado. Aline, Amanda e César Black. Gente, gostaram dessa formação? Quem vocês acham que vaza? Será o fim do César? As torcidas das desérticas, se preferirem, vão derrubá-lo? O que vocês acham? Estão organizadas, né? E muita gente se questiona aí o porquê das enquetes não estarem acertando o resultado. E a gente perguntou, inclusive, aqui no canal, quem tá votando? A maioria não tá votando. Essa é a resposta. E o pouquinho que está votando está fazendo a diferença nos paredões, lógico. Por isso as enquetes estão divergindo do resultado dos paredões. Tá aí o motivo. Começaram as intrigas assim que o paredão foi formado. Tá? A Larissa não gostou do César e da Domitila terem dito que elas estão em maioria. A Bruna também não gostou, disse que eles se apropriaram aí do Desérticas delas, né? Falou, se apropriaram do nosso Desérticas, deixa eles, disse Bruna. E aí elas já passaram a querer a Sara novamente no paredão, tá, gente? Já tem a Sara no alvo no próximo paredão. A Larissa, inclusive, voltou a levantar aquele assunto de que a Sara quase foi eliminada por Kay Alves no paredão em que enfrentou a Kay, e a Kay foi eliminada, tá? Essa história foi levantada pelo Nicásio quando ele voltou na repescagem, que contou lá no fundo do mar, só para eles, aconselhando a Sara. Mas o Alface repassou para as meninas do deserto e a partir de então eles começaram a imaginar que a Sara esteja fraca, o Alface, as meninas do deserto aí. Então a Larissa confirmou que ela não sabia. Então foi o Alface mesmo que acabou prejudicando a própria Sara nesse sentido de espalhar essa conversa, tá? Falando em Alface, assim que o Nicásio foi eliminado, ele foi lá, apertou a mão da Domitila, disse que não vota nela por agora, tá? Nessa semana, que ela foi uma das únicas que entendeu ele não vai esquecer o que ela fez por ele, taranã, tal. Mas depois de fazer a ponte com a Domitila, ele foi lá para suas amigas do deserto. E lá o Alface levantou uma questão polêmica aí em relação à fala do Nicásio, né? Muita gente não gostou dele levantar isso porque tinha uma galera aí, né, gente, que apoiava o Nicásio levantar o pódio preto, só de pretos, que era a intenção dele quando voltou. E aí o Alface, ele conta, não dando a informação completa para as meninas do deserto, disse que o Nicásio levantou algo há alguns dias que ele não concordou. Elas começaram a pensar que foi a respeito delas, mas ele falou que não queria tocar nesse assunto porque ele também não tem profundidade, pode soar mal para ele, pode complicar ele aqui fora e tal, mas se o público buscar, vai achar aí que ele discordou do Nicásio. Ele tá achando que esse pode ter sido um dos motivos de Nicásio ter sido eliminado, né? A Aline pergunta se é alguma coisa de bandeira e tal, ele depois fala que é de bandeira, de vida, de conceito.
E o assunto mesmo que ele estava falando era sobre o Fred Nicásio querer uma final apenas com pessoas pretas. Mas depois com a Sarah lá no quarto do líder, o Alface já dá uma outra opinião aí. Eu explico depois. Aí teve bate-boca entre a Larissa e o César. Eles começaram, na verdade elas começaram o provocando, né? E o negócio perdeu o controle. Basicamente começou quando as desérticas reclamaram do Black ter dito que elas agora são maioria. Elas falam aí que nunca fizeram isso, ficaram falando isso, e que ele tá usando isso contra elas para se vitimizar. Ele ri e diz que elas foram maioria o jogo inteiro. Não entende por que elas estão reclamando. E a Bruna, a Larissa e a Amanda começam, né, a discutir com ele, a provocar. E depois a gritaria fica entre o Black e a Larissa, tá? Sem argumentos, Lari e Laricinha chama o Black de arregão e sem conteúdo. Ele diz que a tática dela é puxar o foco para quem tá no paredão, que ele já se ligou nisso. Mas o que pegou a Larissa mesmo aí, gente, foi o Black dizer para ela não esquecer que ela já foi eliminada e voltou. E com informações externas fica fácil. Ele também fala aí que ela chamou o Alface de traíra e agora tá colada nele. Mas a Larissa desmente, disse que quem chamou foi o Desimpedidos. O Alface não se meteu, tava ali por perto. Mas depois ele fala pra Sarah no quarto do líder, né, que não tem nada a ver o Black levantar uma briga dos outros e que foi realmente o Desimpedidos que chamou ele de traíra, não foi a Larissa, não. Ele criticou o César Black, inclusive o Alface, lógico, apoiando as meninas do deserto. Depois, as amigas de Larissa pediram para ela não dar mais palco pro Black, que era isso que ele queria. A Bruna disse que ela estava dando o que ele queria e tal. E ele segue dizendo que estava quieto, estava cozinhando ali e foi provocado. Não aguentando a bronca, a Larissa chorou e ficou com muita raiva do Black por jogar na cara dela que ela já foi eliminada. Ela não parou de falar nisso e não vai parar. Começou a dizer que ele gritou com ela e tudo mais, né? E ela diz aí que não voltou acusando ninguém, que não voltou com ar de soberba em nenhum momento, e chora, e chora. A Domitila conversou com a Larissa, deu ali umas palavras de apoio, de incentivo, não sei nem se a Larissa entendeu. Mas, por fim, ela diz aí que acha que a Larissa deve ter realmente ficado muito mexida, porque nunca viu a Larissa chorando, né? Deve ter ficado mexida com o que o Black falou. Porém, a Domitila disse que o Black é um menino bom. Depois, Domi simplesmente vai lá abraçar o César Black e diz que ele é bom. Tá aí, gente. Mais tarde, o Black desabafou com a Domitila sobre as desérticas, deu a sua versão dos fatos e disse também para Domitila que não vai soltar a mão dela. Inclusive, ele foi dormir no fundo do mar para Domi não ficar sozinha lá, né? Já que a Sarah e o Alface estavam no líder. Antes disso, Sarah e Alface aconselharam mesmo Black a dormir no fundo do mar para evitar mais tretas com as meninas lá do deserto. As deserters seguiram reclamando do César ainda estar alocado lá no quarto delas e depois comemoraram quando souberam que ele iria dormir, pelo menos essa noite, no fundo do mar. A Bruna disse que elas reconquistaram o território. Gente, a Alface já tá colocando a barba de molho porque sabe que o dele tá na reta. Ele chegou à conclusão de que se o César for eliminado, ele vai ser o único homem na casa e as mulheres vão tudo pra cima dele. E ele disse aí que se as deserters votarem nele e não na Domitila, vai chamar elas de arregonas, porque ele tá falando que elas se pelam de medo de enfrentarem a Domitila, gente. E ele também falou do César Black, né? Disse que o Black tá fazendo muita caca, tá no paredão e tá dando munição aí para as meninas do deserto. Não sei se vocês viram, depois da prova do líder, o Alface disse que sempre acreditou que a Sarah não seria eliminada. Não é verdade. A gente viu que ele falou realmente que achava que ela ia sair, hein? Tava entre ela e o Nicásio, foi o que ele falou para as desérticas, mas para ela ele já falou outra coisa. Aí o Alface defende a Amanda, elogia a Amanda ali pra Sarah, diz que o Nicásio foi arrogante ao ficar levantando aí que a Amanda só tem torcida e seguidor por causa do chip com cara de sapato. Nesse momento, eles também falam da história do Nicásio, né? Eles avaliam aí por que o Nicásio pode ter sido eliminado e falam da possibilidade de ter a ver com o Nicásio ainda ficar focado nessa coisa de grupo, que é uma coisa que o Tadeu deixou claro que não estava legal. E
fala do pódio preto, né? Da possibilidade de terem apenas pessoas pretas na final do programa, que era uma coisa que o Nicásio queria. Aí, diferente do que ele falou lá para o deserto, o Alface fala para Sara que ele entende essa questão, que ele compactua com o desejo desse pódio do Nicásio, porque nunca teve. Mas que o Brasil que vai definir quem vai chegar na final, gente. Vai entender, né? Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa. Na varanda, a Aline refletiu sozinha e disse que falta pouco. Será que chega na final? Será que ser planta compensa? Parece que sim, né? A Domitila levantou a bandeira de paz, tá, gente? Disse aí que não tem mais forças para brigar nessa reta final, não quer mais entrar em discussão, não quer ficar brigando, tá bom? Aí a Larissa fala que só brigou porque as coisas foram acontecendo, tal, não sei o quê. A Domitila pede desculpas novamente ali, conversando com as meninas do deserto, para todo mundo, pelas coisas que falou, que magoou, por tudo que aconteceu e que ela tá levantando a sua bandeira de paz. Não foi mostrado, o famoso isso a Globo não mostra, mas durante a tarde de ontem, Bruna Grifal tá sendo acusada aí, né, após a atividade patrocinada, de menosprezar o patrocinador, perguntando se ela ia comer resto. Isso porque eles tinham que mastigar ali diante do microfone, fazendo barulhos, né, provando frango, nuggets e tal. E aí a Larissa deixa um nugget no prato e a Bruna entra em seguida na cabine para fazer a sua parte ali, mas ela reclama e pergunta se vai comer resto, que se só tinha sobrado aquilo, a produção ignora e ela come, mas faz ali, né, continua debochando e dizendo que nojo. Como eu falei, a situação foi abafada. Parece que até o próprio patrocinador resolveu abafar isso daí. Em seguida, nas redes sociais, acabou postando um banner, né, uma foto da Bruna com a Amanda, a Larissa e a Aline provando os produtos da marca, gente. O que vocês acharam?